Olá! Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo só pagando contas e que construir um patrimônio de verdade parece algo impossível? Pois bem, a ideia aqui é justamente desvendar um roteiro prático, bem direto ao ponto, para transformar essa realidade. É um plano que, de verdade, qualquer pessoa consegue seguir. Então, este aqui é o nosso mapa do tesouro, digamos assim. Primeiro, um diagnóstico para a gente entender para onde o dinheiro está realmente indo. Depois, a gente monta o orçamento da liberdade. Em seguida, vamos construir uma fortaleza de segurança, definir umas regras de ouro para o comportamento e, por fim, o mais importante, entender como usar o poder do tempo a nosso favor. Vamos começar por aquele sentimento frustrante que, vamos ser sinceros, muita gente conhece bem. Aquela impressão de que o dinheiro nunca dá, não importa o quanto se ganhe. A boa notícia é que existe uma razão bem clara para isso acontecer, e é a raiz desse problema que a gente vai entender agora. Olha, esse slide aqui, ele expõe o erro fundamental que prende a maioria das pessoas. Do lado esquerdo está o ciclo comum. A renda do trabalho, o salário, entra e é usada para comprar passivos. Um carro que desvaloriza, o celular mais novo, coisas que no fim do dia tiram dinheiro do bolso. Agora, o caminho para a riqueza que está ali na direita é exatamente o oposto. É usar a grana do trabalho para comprar ativos, investimentos, um imóvel para alugar, ou seja, coisas que colocam mais dinheiro no bolso. A diferença é brutal. E aqui está a armadilha silenciosa. Se não existe um plano, um salário maior acaba significando só uma coisa: despesas maiores. Isso tem nome, é a inflação do estilo de vida. É um ciclo vicioso que impede a pessoa de acumular patrimônio, porque ela fica sempre correndo atrás do próximo aumento só para pagar as contas novas que criou. Certo. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? Com um plano claro. Essa próxima parte é sobre o orçamento da liberdade. Pensa nele como uma estrutura, a planta baixa, que vai permitir que a gente tome o controle e use cada real como se fosse um tijolinho para construir o futuro que a gente quer. E aqui está o plano de ação na prática. Uma estrutura de gastos bem pensada. 55% para as necessidades básicas para garantir o hoje, 15% são sagrados, intocáveis, são para a liberdade financeira. E os outros 30% a gente divide. 10 para a estabilidade, ou seja, a reserva, 10 para a educação, que é o nosso crescimento, e 10 para o lazer. Esse equilíbrio é a chave, porque um plano que não permite viver um pouco, convenhamos, é um plano que não vai durar. Essa frase resume perfeitamente a mentalidade para aqueles 15%. É um compromisso que não se negocia. Esse dinheiro só tem um destino: o eu do futuro. Não é uma poupança para uma emergência, não é para tirar férias, é literalmente o dinheiro que vai comprar a liberdade lá na frente. Agora, antes de sair pensando em construir o arranha-céu dos investimentos, a gente precisa de uma fundação, uma base sólida, inabalável, sabe? Essa fundação é a segurança financeira. É ela que dá a tranquilidade que a gente precisa para poder investir para o longo prazo sem entrar em pânico na primeira turbulência. E essa fortaleza é construída em 3 degraus. Primeiro, a reserva de emergência, que é o colchão para os imprevistos. Segundo, um seguro de vida estratégico, que protege o patrimônio e a família. E terceiro, a provisão para consumo, que nada mais é do que se planejar para compras grandes, evitando aquelas dívidas de juros absurdos. E aqui um ponto crucial. A meta da reserva de emergência é bem específica, tá? Ela precisa cobrir de 6 a 12 meses dos custos fixos, não do salário total. Essa distinção é fundamental. É isso que cria uma rede de segurança de verdade, uma proteção robusta contra os maiores imprevistos da vida, como, sei lá, perder o emprego. Ok, de nada adianta ter a melhor estrutura do mundo se os hábitos do dia a dia não ajudarem, certo? A estrutura financeira é forte, mas só até o ponto em que a nossa mentalidade e o nosso comportamento a apoiam. E estas são as regras de ouro. É o software mental para o sucesso. Primeira, antes de comprar, para um segundo e pense: isso é uma necessidade real ou é só para manter um status? Segunda, trate o investimento mensal como um boleto, uma conta obrigatória que tem que ser paga. Terceira, luxo? Pode, claro. Mas o luxo deve ser pago com os rendimentos dos ativos, não com o suor do trabalho. E por fim, a mais importante talvez, o cartão de crédito é uma ferramenta, ele não é uma extensão do salário. E agora a gente chega no conceito final e talvez o mais poderoso de todos: o tempo. O tempo é o ativo mais valioso que qualquer investidor tem, muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que se tem para começar.
A lógica por trás disso é simples, mas é transformadora. É o poder dos juros compostos, fazendo o tempo trabalhar a nosso favor. Por isso que a urgência não é juntar uma bolada de dinheiro para começar. A urgência é simplesmente começar. Esse gráfico mostra a mágica acontecendo. O investidor A, que começou cedo, mesmo com pouquinho, termina com patrimônio muito maior que o investidor B, que esperou juntar mais grana para começar. A lição aqui é clara. O grande motor do crescimento não é o valor que se investe, mas o tempo que se dá para esse valor trabalhar. Para a gente fechar, fica essa reflexão. Cada decisão financeira, por menor que pareça, é uma semente que está sendo plantada para o futuro. A pergunta que encerra essa nossa análise é: a pessoa que cada um de nós será daqui a 20, 30 anos, ela vai se orgulhar das escolhas que estão sendo feitas hoje? Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos.